Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula de História. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos dessa aula, né, que fala sobre absolutismo, né? Então, compreender aí as características do regime absolutista, o que levava um regime a ser absolutista, e identificar as monarquias absolutistas europeias no período da Idade Moderna, né? Então, quando a gente vem para a modernidade, a partir ali do século XV, nós vamos ter essas características, né, marcantes do absolutismo. Então, aqui você conhece algum país que atualmente tem a monarquia como forma de governo? Né? Você se recorda de algum país? O Brasil já teve um monarca? Né? Em que período, se o Brasil teve um monarca, em que período ele teve, portanto, um monarca? Então aqui, né, vários países, né, no mundo todo mantêm a monarquia como forma de governo. Muito provavelmente você deve então ter se lembrado da monarquia inglesa, né, com a atual monarca a Rainha Elizabeth. Então a monarquia inglesa, muito provavelmente para o mundo ocidental, a monarquia mais conhecida no mundo todo, né? E a Rainha Elizabeth está aí no poder há mais de 60 anos. O Brasil teve sim um período de monarquia e nós tivemos dois monarcas, né? Dom Pedro I, responsável pela independência do Brasil, governou aí um período de aproximadamente 9 anos, entre 1822 e 1831, e Dom Pedro II, assumindo o trono em 1840, período conhecido como Segundo Reinado e se estende até 1889. Então nós tivemos sim dois monarcas na história do Brasil. Ainda nos dias de hoje, né, nós temos a família imperial brasileira, né, que tem os títulos de nobre, um movimento, né, discreto aí de retorno à monarquia no Brasil, embora nós sejamos uma república federativa presidencialista. Então o Brasil, ele foi praticamente o único país da América que manteve a monarquia após a independência. Então, a independência da América como um todo, ela acontece ali no início do século XIX. Nós vamos ter a independência dos Estados Unidos em 1776 e, a partir daí, né, um processo de independência na América. Os países tornavam-se independentes e adotavam uma república federativa presidencialista, na maioria dos casos, seguindo o modelo dos Estados Unidos. O Brasil foi o único país, ou praticamente o único país, tivemos aí algumas exceções, que manteve, né, a monarquia pós-independência, com Dom Pedro I e posteriormente com Dom Pedro II. Né? E aqui eu trago para vocês, né, o escudo da família real portuguesa, né? Essa família real que foi importante para a história do Brasil. Qual a sua opinião sobre a manutenção da monarquia no Brasil, né? Um dos aspectos que nós podemos citar sobre a manutenção da monarquia no Brasil pós-independência, diferente do que aconteceu com o restante da América, foi a unidade territorial, uma vez que na monarquia, né, a disputa pelo poder ela era menor, uma vez que a monarquia ela é hereditária. Então todos nós sabíamos que depois de Dom Pedro I ia vir Dom Pedro II, depois Princesa Isabel, que não chegou a assumir o trono. Então, a monarquia hereditária, ela faz com que a gente tenha uma menor disputa pelo poder. Nos regimes de república presidencialista, pós-independência da América, essa disputa de poder contribuiu com a fragmentação territorial da América Latina. Beleza? Então, aqui, ó, a mudança, né, do feudalismo para a modernidade marcou a Europa com rupturas e permanência. Nós vamos ter, nessa transição do século XIV, da Idade Média para a Idade Moderna, algumas mudanças e algumas permanências. Novas relações de poder, novas relações de trabalho, novas relações culturais foram desenhadas aí com o fortalecimento, com a centralização da monarquia, né? Refletindo inclusive na história do Brasil. Mesmo com a República proclamada em 1889, existe no Brasil um movimento monarquista que defende o retorno da monarquia como forma de governo no Brasil.
Inclusive, nós tivemos um plebiscito em 1993 e uma das formas de governo em que os brasileiros poderiam optar era a monarquia, era o retorno da monarquia. Então aqui falando um pouquinho dessas mudanças na Europa, né, ali a partir do século XI, nós vamos ter o declínio da Idade Média, né, ela começa a entrar em decadência. E com isso vai ocorrer aí um crescimento do comércio, né, entre as cidades e a formação de um novo grupo social que é a burguesia, composta basicamente de mercadores e artesãos, ali nessa reprodução de uma obra marcando as feiras medieval, esse comércio, né, esse retorno do comércio com a decadência do feudalismo, né? Então as pessoas passam a sair do feudo e passam a fazer o comércio nas feiras. Então essa mudança que a gente vai ter na Europa. E junto a essa mudança, né, desse renascimento do comércio, dessa centralização do poder, nós temos a ascensão da burguesia, né? Então a burguesia ela vai ser um grupo social que vai ascender, os burgueses, né, que faziam comércio. Então, junto com a burguesia, o fortalecimento do poder real que passa a ser centralizado nas mãos de um monarca. Vamos lembrar que na Idade Média o poder ele era descentralizado, né? Um senhor feudal ali em cada feudo, o poder na mão dos senhores feudais. Nessa mudança, né, essa ruptura que a gente tem para a Idade Moderna, nós vamos ter a ascensão da burguesia, o fortalecimento do poder real e a centralização desse poder nas mãos de um monarca. Aqui é uma reprodução, né, do Jacob Fugger e sua esposa, grandes burgueses da região de Augsburgo, na Europa. Então aqui o absolutismo, né? O absolutismo, assim como o mercantilismo, foi uma característica da Idade Moderna. O mercantilismo, a teoria econômica, que dizia que a riqueza de uma nação estava pautada no acúmulo de metal precioso, né? Então nós vamos ter aí nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna uma série de transformações políticas, econômicas, sociais, culturais ocorrendo aí no fim da Idade Média, no início da Idade Moderna. E aqui trago para vocês, né, Dom João V, monarca de Portugal no início do século XVIII, considerado aí o auge do absolutismo português, né, da centralização política nas mãos de um monarca. E aqui uma atividade, né? Copie a atividade do seu caderno, responda essa atividade e socialize com a sua turma, com o seu professor, com a sua professora. Identifique as mudanças na Europa a partir do século XI que contribuíram com o fortalecimento do poder real. Responda a atividade, a gente volta com a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, identifique as mudanças ocorridas na Europa a partir do século XI, a decadência do feudalismo da Idade Média, que contribuíram com o fortalecimento do poder real. Que uma possibilidade de resposta, né? A ascensão da burguesia, né? Os burgueses perceberam a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios. Passaram, portanto, a apoiar o rei por meio de doações e empréstimos. O rei retribuía essas doações, esses empréstimos, esse apoio da burguesia, favorecendo, como por exemplo, implantando a política mercantilista, né? Essa política que vai defender, além das práticas, né, de metalismo, balança comercial favorável, vai defender aí outras características, né, que favoreciam o grupo social da burguesia. Então aqui, ó, o absolutismo, né? O rei vai concentrar praticamente todos os poderes. Ele poderia, inclusive, criar leis sem a aprovação da sociedade ou se existisse de um parlamento. O monarca também poderia interferir em vários assuntos, inclusive de assuntos religiosos, né? Nomeação de bispo, arcebispo, cardeal, inclusive aí interferir na escolha do papa, né? Não havia limites para o poder real enquanto vigorou o absolutismo. Quem que é essa rainha aqui, né? A rainha Elizabeth da Inglaterra, governou a Inglaterra ali na segunda metade do século XVI e é considerado o auge do absolutismo na Inglaterra, a rainha Elizabeth, responsável aí pelo início da colonização na América do Norte. Então, quando ela esteve no poder, ela expandiu, né, as colônias inglesas e também tinha um poder absoluto nas suas mãos, o auge do absolutismo na Inglaterra com a rainha Elizabeth I. O absolutismo francês, né? Na França, o primeiro rei a impor a sua autoridade a todos os grupos sociais foi o rei Felipe Augusto, né? Vejam que ali, no finalzinho do século XVIII, início do século XIII, ele vai conquistando os feudos imensos, né? E vai centralizando a administração dessas terras conquistadas em suas mãos, aumentando assim o seu poder, né? Ele também vai comprar terras e ele vai montar um poderoso exército. Isso era importante, né? A formação de um exército nacional. Então esses monarcas, a partir do momento que eles aumentavam, né, as suas áreas de domínio, como por exemplo aqui o rei Felipe Augusto, aumentava o seu poder e centralizava esse poder, ele também tinha, né, a montagem de um exército nacional para defender aí os seus reinos, as suas terras, né? E o Felipe Augusto vai escolher para a capital do seu reino a cidade de Paris, né, cidade conhecida mundialmente. E aqui o retrato, né, do rei Felipe Augusto, né, por Louis Félix Aimé, vai retratar aí quem centraliza esse poder na França, quem vai centralizar essa monarquia francesa e assumir o trono, considerado aí o primeiro rei da França no período moderno. E aqui uma atividade, né? A imagem ao lado, aqui para vocês, é a do monarca francês Luís XIV, um dos maiores expoentes do absolutismo, não só na França, mas como em toda a Europa, né? O Luís XIV, ele é a representação do absolutismo monárquico. A ele é atribuída a frase, o Estado sou eu, l'état c'est moi, né? Ele vai dizer essa frase. Quais as características do regime absolutista, né, que vigorou na Europa? Então, cite as características desse regime absolutista. Lembre-se de compartilhar sua resposta com os teus colegas, né, com o teu professor, com a tua professora. A gente volta a fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A gente tem aqui, né, a imagem do rei Luís XIV, o auge do absolutismo não só na França, como, né, na Europa como um todo. A ele é atribuída a frase "o Estado sou eu", e a gente tem uma pergunta, né? Quais as características do regime absolutista que vigorou na Europa? A possibilidade de resposta, né? Denominamos absolutismo o modelo de regime presente em larga escala, né, em vários países da Europa, no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna, onde o poder do rei ele é absoluto, né, não sendo regulado por nenhuma forma, parlamento ou algum órgão, e por nenhuma instituição ou lei. Então ele está acima das leis, né? A lei emana do próprio rei. O monarca tomava e impunha suas decisões de forma absoluta. Até havia, né, um conselho de ministros que orientava o rei, mas a decisão final cabia a esse monarca absolutista. Se nós tínhamos os monarcas absolutistas, nós vamos ter os teóricos, né, as pessoas que vão defender essa centralização política e vai defender, em alguns casos, a monarquia absolutista. Trago aqui para vocês Nicolau Maquiavel, né, esse teórico do regime monárquico, né? Maquiavel defendia o poder do príncipe, né? Defendia a monarquia, não necessariamente uma monarquia absolutista, né? Ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, né? Ou a Arte de Governar, trazendo conselhos para que o príncipe, né, o rei, centralize e mantenha a monarquia centralizada nas suas mãos. Thomas Hobbes, inglês, né, foi tutor de Carlos na Inglaterra, quem vai assumir o trono ali no século XVII, e ele vai escrever uma obra chamada O Leviatã, né, o monstro. Thomas Hobbes, esse sim, defende o absolutismo monárquico. Vamos ter na França, por exemplo, né, dois autores que vão defender, né, que o rei ele é representante de Deus na terra, que são Jean Bodin e Jacques Bossuet, né? Eles vão afirmar para a gente que o trono do rei não é o trono do homem, é o trono do próprio Deus na terra. Então eles têm uma teoria do direito divino dos reis, Jean Bodin e Jacques Bossuet. E aqui o absolutismo, né, algo comum nos regimes absolutistas, era a aliança entre o poder temporal, ou seja, o poder dos reis, né, porque tem um tempo esse poder, como a gente viu ali, o reinado da Elizabeth começou em 1558, terminou em 1603, então é um reinado temporal, um poder temporal, e o poder espiritual da Igreja Católica. Então há uma relação muito próxima entre o poder dos reis e o poder da Igreja Católica. A Igreja reconhecia o monarca como sendo ele, né, monarca do país, e esse monarca retribuía o apoio da Igreja Católica, dizendo que a religiosidade cristã católica era a religião oficial do seu país. Então essa troca de apoio entre essas duas instituições de poder, a monarquia e a Igreja Católica, né? E aqui a sagração de Filipe Augusto, né, o rei francês, ali no final do século XII. Então ele foi, né, sagrado, ele foi coroado na Igreja Católica, né? Os reis eles eram coroados, portanto, dentro das igrejas, denotando essa relação próxima entre igreja e monarquia. E aqui, ó, uma atividade para que a gente possa pensar. A frase a seguir propositalmente contém erros, né? Identifique os erros e reescreva a frase corretamente. Então ali, ó, o absolutismo foi uma forma de governo típica da Idade Média. O poder estava centralizado nas mãos da burguesia. Identifique os erros, reescreva e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então a frase a seguir contém propositalmente erros que você deve identificá-los e reescrever a frase de forma correta. Então aqui, né, o absolutismo foi uma forma de governo típico da Idade Média, então primeiro erro aqui. O poder estava centralizado de forma democrática, segundo erro, nas mãos da burguesia, o terceiro erro. Então aqui, o absolutismo foi uma forma de governo típica da Idade Moderna. O poder estava centralizado de forma absoluta nas mãos do monarca, né? Essas características do absolutismo. Galera, retomada aqui, né? O regime absolutista, né? O absolutismo monárquico, ele se fortalece a partir do declínio da Idade Média. Então, quando a gente entra ali no século XI, nós vamos ter o declínio da Idade Média e o início dessa centralização política do poder nas mãos de um rei, fortalecendo, portanto, a monarquia. Durante a Idade Média, o poder ele era descentralizado, na Idade Moderna, poder centralizado. Poder real nas mãos de um único monarca, né? Então aí o absolutismo monárquico. A aliança geralmente entre a Igreja Católica e o monarca, essas duas instituições de poder da Idade Moderna, marcando então essas relações, né? O rei, né, trazia a Igreja Católica, dizia que a Igreja Católica era a religião oficial do país e a Igreja Católica então reconhecia o monarca como um rei absoluto daquele país. Os teóricos, né, absolutistas, teóricos como Nicolau Maquiavel, que vai defender a monarquia centralizada, justificam o poder dos reis, né, produzindo obras, a exemplo de Maquiavel, que escreve uma obra chamada O Príncipe. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.